Bom, fala aí pessoal, estamos aí para mais um vídeo e dessa vez a gente vai começar a falar sobre o sistema nervoso, beleza? Então vou começar com uma pequena introdução para a gente entender um pouquinho das funções do nosso sistema nervoso, tá? Então quando a gente pensa no sistema nervoso, de modo geral, ele vai ter várias funções importantes. Então ele está relacionado, por exemplo, com a questão da regulação, a nossa homeostasia, então a constância do meio interno, certo? E as reações, os mecanismos de regulagem da nossa homeostase. Ele também está relacionado com o nosso controle motor, então as ações motoras que eu executo, os movimentos, os sentidos e vários outros processos, tá? Quando a gente pensa no sistema nervoso central, a gente tem que o sistema nervoso central ele vai ser formado por vários tipos de células, né? Mas as principais células do sistema nervoso central, as mais funcionais que a gente tem, são os neurônios. Então, todo mundo já ouviu falar de neurônio, tá? Então, os neurônios, o que eles fazem? Basicamente, eles são responsáveis, a gente tem o corpo do neurônio, né, os axônios ali, várias estruturas que a gente vai ver na continuação do vídeo, mas os neurônios eles são responsáveis por criar redes, por criar conexões. Então, a gente tem no nosso sistema nervoso central, mais ou menos, cerca de 100 bilhões de neurônios. Tá? Isso são estimativas aí em relação à quantidade de neurônios. E esses neurônios eles se comunicam uns com os outros através das sinapses. Então imagine que eu tenho vários neurônios, eu tenho bilhões de neurônios no meu sistema nervoso central, e esses neurônios eles formam uma rede muito extensa e bem complexa. Então eles vão se comunicar uns com os outros através dessas redes, certo? Então a gente tem várias redes entre esses neurônios. Essas redes, elas são redes complexas, certo? Porque a gente tem vários neurônios de várias áreas do nosso encéfalo, por exemplo, se conectando. E aí, através dessas redes, a gente tem, por exemplo, a nossa consciência. A gente tem o processo, por exemplo, das emoções acontecendo. A gente tem a inteligência. Então, essas são coisas que nós, seres humanos, que diferenciam nós, seres humanos, né, de outros animais aí, né, principalmente a questão da inteligência, consciência, e são coisas que a gente ainda não consegue explicar, tá? Então essas redes complexas, elas são responsáveis por todos essas qualidades, né, todas essas funções que o ser humano tem, só que isso a gente ainda não consegue explicar, né, por conta da complexidade dessas redes. A gente sabe o que é consciência, a gente sabe a gente tem inteligência, né, as emoções, mas a gente não consegue explicar, assim, a ciência não explica isso, beleza? E essas são áreas, né, que ainda são um foco muito grande de pesquisa dentro aí das neurociências e tal. Agora, em relação, né, isso só para dar uma introduzida, em relação à organização do nosso sistema nervoso, a gente tem que o nosso sistema nervoso, ele é dividido em dois. Então, a gente tem o sistema nervoso central, e a gente vai ter uma outra divisão que é o sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso central, ele vai ser composto ali principalmente pela medula e pelo encéfalo. E aí o encéfalo vai ter várias subdivisões. A gente tem o tálamo, epitálamo, hipotálamo, o cérebro, o cerebelo, dentre outros. Tá? Tudo isso compõe o encéfalo. Já o sistema nervoso periférico, ele vai ser composto pelos nervos e gânglios. E aí a gente tem outras subdivisões dentro do sistema nervoso periférico. Então a gente tem que o sistema nervoso periférico ainda é dividido em sistema nervoso periférico somático, sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo, também é chamado e também conhecido como visceral, ele vai ter outras subdivisões, que é o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Por que esse sistema ele tem o nome de autônomo, né?
justamente porque a gente não consegue controlar ele de forma voluntária. Então, quando a gente pensa no sistema nervoso somático, ele é um sistema voluntário. Então, a gente tem, por exemplo, lá o músculo esquelético, certo? O músculo esquelético ele é controlado pelo sistema nervoso somático. Quando a gente quer contrair um músculo, quando a gente quer caminhar, por exemplo, a gente planeja aquela ação, a gente vai e executa ela. Agora, se a gente for pensar no sistema nervoso autônomo, né, visceral, eu não consigo, por exemplo, a gente tem essas duas divisões. O simpático, que está relacionado com a luta ou fuga, eu esqueci de colocar, e o parasimpático, com repouso e digestão. Certo? Agora, esse sistema nervoso autônomo, eu não consigo controlar ele de forma voluntária. A gente vai ter mecanismos que vão regular ele, como, por exemplo, alguns eixos hipotalâmicos, a própria liberação, né, de neurotransmissores, enfim, ação do sistema nervoso central. Mas, principalmente, eles vão ser ativados de acordo com as situações que a gente tem. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma situação onde a gente se depara ali com alguma adversidade, a gente vai ter uma ativação do sistema nervoso simpático, que vai colocar a gente no estado ali de lutar ou fugir, estado de alerta. A gente tem liberação de neurotransmissores, de hormônios, adrenalina, noradrenalina. E o parasimpático vai colocar a gente no estado de repouso e digestão. Então, a gente tem esses dois sistemas aqui, né? Essas duas divisões, atuando de forma antagonista. Então, se a gente pegar como exemplo, a gente vai ter uma aula só falando sobre eles, cada um deles, mas só para a gente ter um exemplo aqui, né? Se a gente for pensar no coração, por exemplo. O sistema nervoso simpático, atuando lá no coração, a gente vai ter liberação de noradrenalina, que vão se ligar a receptores, e isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da frequência cardíaca, certo? Aumento da frequência cardíaca. Já o sistema nervoso parasimpático, o autônomo parasimpático, ele vai se ligar a receptores lá no nosso coração e, de certa forma, fazer com que a gente tenha diminuição da nossa frequência cardíaca, certo? Então, só de modo bem geral, um exemplo para a gente entender essa função antagônica deles. E isso vai acontecer em diferentes sistemas, em diferentes órgãos. Existe também um outro sistema que eu acabei não colocando aqui, um sistema mais novo que foi descoberto, que também faz parte do sistema nervoso que a gente tem aí, que é uma outra subdivisão do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, ele corresponde a grupos neuronais que vão estar localizados no nosso trato gastrointestinal. Então, a gente tem no nosso trato gastrointestinal um grupo de neurônios que vão atuar de forma independente. Então, eles atuam mesmo sem uma influência ali do sistema nervoso central. E eles estão relacionados principalmente ali com funções gastrointestinais. Então, a liberação de peptídeos que auxiliam ali no processo de digestão. Pesquisas mais novas, né, mostram esse eixo entérico com o sistema nervoso, né, um mecanismo de comunicação entre eles. E aí a gente tem, por exemplo, as nossas emoções, né, o nosso comportamento, tendo relação com a nossa alimentação, por exemplo. Né? Então, esse sistema nervoso entérico, ele é muito estudado, principalmente o pessoal aí da nutrição, por exemplo, que a galera que estuda mais esse trato gastrointestinal, um sistema bem novo. Mas, de modo geral, é isso que a gente precisa entender aqui. E aí, em relação à interpretação, né, do nosso sistema nervoso central, como é que o nosso sistema nervoso central ele vai funcionar? Tá? Então, basicamente, para a gente ter uma visão geral do sistema nervoso central, aqui eu tenho meu encéfalo e eu tenho a minha medula, certo? Aqui eu tenho tronco encefálico, encéfalo e medula. E aí a gente tem os nervos, vou fazer de um modo bem geralzão assim, né? A gente tem os nervos e os gânglios. Deixa eu fazer de um jeito mais bonitinho. Vou fazer aqui os nervos. E aí se eu pegar um pedaço da minha medula e abrir, aqui eu tenho a minha medula, certo? Aí eu tenho gânglios, um corpo de neurônios que vão até a periferia. Então, isso aqui seria a minha pele, por exemplo. Tá? Então, uma visão bem geral. Aqui na minha medula, eu tenho neurônios sensoriais. Então, eu vou ter aqui
um neurônio aferente, né, sensorial, que ele vai projetar ali os seus dendritos lá para a periferia. Ele tem lá os seus axônios e ele projeta também o seu axônio até a medula. Então, quando eu tenho um estímulo, o que acontece? Quando eu tenho qualquer estímulo sensorial, ou estímulo tátil, né, enfim, estímulo doloroso, eu tenho ativação dessas vias, que a gente chama de vias aferentes, ou neurônios sensoriais. E aí esses neurônios eles vão se comunicar com outros neurônios que estão lá na medula, no corno dorsal principalmente. E aí esses neurônios da medula, o que eles vão fazer? Vão levar um sinal lá para o meu sistema nervoso central, ó, até uma área do sistema nervoso central, que é o córtex somatosensorial. A gente tem um córtex somatosensorial. E aí, lá nesse córtex somatosensorial, a gente vai ter essa informação chegando, ela vai ser integrada junto com outras informações que vêm de diferentes partes do cérebro. Então, a gente tem várias outras estruturas aqui, né? Essas informações vão ser mandadas para essas estruturas, vão ser mandadas de volta. E a gente tem um outro centro muito importante no nosso sistema nervoso central, lá no nosso encéfalo. Um outro córtex muito importante, que é o nosso córtex motor. E a gente tem córtex motor primário, secundário, tá? Mas vou colocar aqui córtex motor. E aí, basicamente, essas informações sensoriais, elas chegam lá no córtex motor, e aí elas vão ser processadas por neurônios do córtex motor, que são os neurônios eferentes. Então, são neurônios que saem do córtex motor, descem pela medula, certo? E aí eles vão fazer sinapse com outros neurônios, ó, eles estão descendo aqui, lá no corno anterior, que são os neurônios eferentes, ou neurônios motores. E aí esses neurônios vão fazer o quê? Eles vão atuar em determinados músculos, né? Vou colocar aqui uma outra via. Eles vão atuar contraindo, por exemplo, um músculo estriado esquelético, né? Gerando uma contração como uma forma de resposta a esse estímulo sensorial inicial. Então, basicamente é assim, de modo bem geral, que o nosso sistema funciona, que a gente tem os nossos sentidos. Então, eu tenho um estímulo, esse estímulo é captado por um receptor, esse receptor conduz esse estímulo até o meu sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele gera uma resposta a esse estímulo, beleza? Então, basicamente, é assim que o nosso sistema nervoso central, assim que o nosso sistema nervoso, né, que o nosso organismo ele vai se comportar. E aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra essa organização. Essa imagem ela é do Silverton. É uma imagem que ela basicamente ela vai explicar, né, aquilo que eu acabei de desenhar ali em cima de uma forma simples, só que ela traz de uma forma mais completa, né, uma forma um pouquinho mais complexa. Então aqui a gente tem o sistema nervoso central, né, e as suas divisões, a divisão parasimpática e a divisão simpática, certo? E aí a gente tem um esquema que mostra aquele caminho que a gente acabou de ver. Então, a divisão sensorial do sistema nervoso periférico, né, ela vai ver informações do sistema nervoso central ou da periferia, ela vai fazer essa comunicação entre a periferia e o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico, o que ele vai fazer? Ele leva a informação. Então, aqui eu tenho o sistema nervoso central e aqui eu tenho a minha periferia. Tá? Aqui as mãos, por exemplo. E aí, sempre que acontece alguma coisa, que eu tenho algum estímulo, ele vai transmitir essa informação da periferia para o sistema nervoso central, beleza? Ele funciona como se fosse uma ponte, como se fossem cabos de comunicação. E aqui a gente tem, né, essa imagem mostrando um sinal. Esse sinal ele vai ser captado por receptores sensoriais que vão levar esse sinal até o nosso sistema nervoso central. E a gente tem também sinais gastrointestinais, sinais que são captados lá pelos nossos neurônios do sistema nervoso entérico. Lembra que são independentes do sistema nervoso central, mas eles comunicam com o sistema nervoso central. E esses sinais eles vão ser mandados também lá para o sistema nervoso central. E aí, a partir disso, né, essas vias aqui, lembra, elas chamam vias aferentes. Elas vão levar informações sensoriais. E aí a gente tem as vias eferentes, que são as vias motoras, desse lado aqui. E aí a gente tem, por exemplo, a ativação de um neurônio motor, que vai ativar os meus neurônios autônomos e os meus neurônios somáticos. Os autônomos vão cuidar do quê? Da minha resposta visceral, simpática e parasimpática, né? Então controla aí principalmente músculo liso cardíaco,
músculo liso, né, perdão, músculo cardíaco, glândulas, enfim, metabolismo, tecido adiposo, metabolismo de glicose, vários fatores, né? E também o neurônio motor somático, que vai estar relacionado com as contrações musculoesqueléticas. E aí eu tenho uma resposta sendo gerada ali, né, em decorrência àquele sinal inicial. Tá? Então essa imagem é bem bacana e ela explica basicamente como, né, que o nosso sistema nervoso ele é organizado. E aí seguindo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os neurônios. Então agora a gente vai falar sobre os neurônios e a condução elétrica. Bom, então a gente já viu que os neurônios, eles são as principais células funcionais aí do nosso sistema nervoso central. E eles formam várias redes complexas, né? Eles se comunicam ali e formam redes. Mas quando a gente pensa no neurônio, a gente precisa entender primeiro como que ele funciona. O neurônio ele é uma célula especializada do sistema nervoso central, que ele tem características que permitem que ele transmita esses impulsos nervosos para diferentes áreas, né, e cria essas conexões com outros neurônios. E quando a gente pensa na anatomia de um neurônio, a gente tem diferentes tipos de neurônios, de acordo com a localização deles, de acordo com a função também deles. Esse aqui que a gente pega para fazer, né, que a maioria dos livros traz, é sempre um neurônio motor eferente, né, que ele tem ele é um pouco mais didático para a gente compreender, para a gente aprender. Então, quando a gente pensa nas estruturas do neurônio, a gente vai ter que ele é mais ou menos assim, né, tem esse formatozinho aqui, o meu ficou até bem engraçado. Mas o neurônio basicamente ele vai ser composto, né, ele tem dendritos, certo? Ele tem um soma, também chamado de corpo ou soma. Então lá no nosso corpo neuronal, uma neurônio é uma célula normal. Então lá no corpo a gente vai ter o quê? O DNA, a gente vai ter organelas, a gente vai ter síntese de proteínas, a gente tem síntese proteica, a gente tem a regulação neuronal como um todo. Então o núcleo, tudo que controla ali essa célula vai estar no corpo, né? Vai estar ali nessa região do núcleo, enfim. E a gente tem os dendritos, que são projeções citoplasmáticas, então eles vão aumentar a área do neurônio, essa é a principal função deles. Além disso, né, então a gente pode colocar que eles aumentam a área neuronal. Além disso, os dendritos, eles também recebem as informações que chegam para o neurônio, então eles recebem os impulsos nervosos. Ou impulsos elétricos que são transmitidos de um neurônio para o outro. Além disso, nos dendritos a gente também tem que eles vão se ramificar, né? A gente pode ter ramificações dos dendritos e a gente tem a formação dos espinhos dendríticos. Então, o que são esses espinhos dendríticos? Imagina que eu tenho lá meu neurônio, e aí conforme eu vou fazendo novas sinapses, novas conexões, eu vou tendo o quê? Um aumento desses dendritos, que vão se comunicando ali com outros neurônios. Vou fazer um desenho mais simples. Tem aqui o neurônio, tem lá os dendritos. E aí eu começo a ter comunicações com outros neurônios. E aí eu começo a fazer o que? Eu começo a aumentar, expandir esses meus dendritos para fazer essas comunicações. E aí eu tenho também a formação desses espinhos dendríticos, que são ramificações mesmo, né, que servem para se comunicar com esses outros neurônios. E eles conseguem atuar de forma meio que independente do neurônio. Então eles conseguem sintetizar proteínas que vão atuar neles mesmos, né? E esses espinhos dendríticos, eles estão relacionados, tem uma relação muito grande, né, através dessas conexões, com o nosso processo de memória. Então como é que a gente grava informações, como é que a gente adquire novas memórias, como é que a gente aprende coisas novas, por exemplo, através dessas ramificações. Sendo assim, eles também vão estar relacionados com as doenças degenerativas. Então, quando a gente começa a perder esses espinhos dendríticos, a gente começa a perder as memórias, né? A gente começa
a esquecer as coisas, que é o que acontece na maioria das doenças degenerativas no nosso sistema nervoso central, beleza? Continuando aqui falando sobre a estrutura dos neurônios, a gente tem o axônio do neurônio. Então, o axônio é uma estrutura muito importante, porque é ele quem vai fazer a transmissão do impulso elétrico. Então, ele faz a transmissão. E aí a gente tem vários tipos de transmissão axônica. Então, quando a gente pensa no transporte, vamos colocar aqui, transporte axonal, a gente tem dois tipos de transporte axonal, que é o transporte através do axônio. Então, imagina que aqui eu tenho meu axônio, aqui eu tenho meu neurônio, meu axônio, lá tá o botão terminal, beleza. Tá ficando cada vez pior, hein, esses neurônios aqui. Mas vamos lá. A gente vai ter dois tipos de transporte no axônio. O primeiro deles a gente chama de transporte lento, a gente classifica como transporte lento. Esse transporte lento, ele vai ser utilizado para transportar enzimas ou proteínas, por exemplo. Tá? Proteínas ou enzimas. Mas como assim transportar proteínas e enzimas? Lembra que aqui no corpo do neurônio eu tenho síntese proteica, eu tenho síntese de organelas, enfim. E aí imagina que eu tenho isso aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma vesícula de neurotransmissor que é sintetizada aqui no meu corpo neuronal, e essa vesícula ela precisa ser levada lá para o terminal axonal, para ela ser liberada numa sinapse, né? E esses neurotransmissores atuarem em um outro neurônio. A gente vai falar sobre isso também depois. Só que esse transporte aqui, de uma vesícula, é um transporte que acontece de uma forma mais rápida. Tá? Agora, eu tenho, por exemplo, quando é um transporte de uma proteína ou de uma enzima, esse transporte ele vai ser lento. E aí, como que vai acontecer esse transporte? A gente tem proteínas transportadoras dentro das células. Então, lá na fisiologia celular, a gente viu que tem as células. Nas células, a gente tem os microtúbulos, que vão ser responsáveis por manter a estrutura da célula. E aí, nesses microtúbulos, a gente tem essas proteínas transportadoras, que imagina que é como se fosse um hominho que tem uma cesta, e aí ele carrega as proteínas. Então, isso aqui em azul é uma proteína, ou uma enzima, né? Enfim. E aí você tem essas proteínas transportadoras, como se fosse um homenzinho que está lá dentro da célula, e ele fica carregando as coisas de um lugar para o outro. Só que para ele carregar essa proteína, a gente precisa ter o quê? Um ATP sendo utilizado, né, para ele se ligar à proteína, andar um pouquinho com ela, então ele anda um pouquinho, aí para. Aí vem outro ATP, aí anda mais um pouquinho, aí para. E aí, através disso, né, através dessas proteínas transportadoras, a gente vai tendo essas proteínas chegando lá no terminal axonal, tá? Esse é um transporte lento, porque você precisa dessas proteínas. Então, no livro, né, traz que essas proteínas elas fazem o transporte, essas proteínas transportadoras elas transportam ali as substâncias, as moléculas, uma velocidade de 2,5 milímetros por dia. Eu não sei como que mediram isso, mas esse é o dado que o livro traz. E a gente tem também um outro tipo de transporte axonal, que é o transporte axonal rápido. E aí a gente tem um transporte rápido. Esse transporte rápido, ele é um transporte de mais ou menos 400 milímetros por dia. Então, realmente, ele é bem rápido. Se a gente for comparar com o lento, ele é quase o que? Umas 150 vezes mais rápido. Muito mais rápido. Ele é utilizado principalmente para o transporte de organelas, que são sintetizadas lá pelo núcleo. Então, por exemplo, mitocôndrias. E também vesículas, como esse exemplo que eu dei, as vesículas com neurotransmissores. E aí a gente tem dois sentidos de transmissão axonal. Quando vai do corpo do neurônio para o terminal axonal, ou para o botão axônico, ali, enfim, para o botão terminal, a gente vai ter um sentido que a gente chama de anterógrado. Tá? Deixa eu ver onde que eu vou escrever isso aqui. Está meio apertado aqui de espaço. Quando esse transporte axonal ocorre do corpo para o terminal axonal, a gente diz que esse transporte é um transporte anterógrado. Certo? Agora, quando esse transporte ocorre do terminal axonal para o corpo, a gente diz que é um transporte retrógrado.
Aí a gente pensa, por que que o meu neurônio, né? Por que que o meu axônio vai transportar as coisas de volta para o corpo, sendo que o corpo do neurônio que vai sintetizar as proteínas e mandar lá para o axônio, enfim, as vesículas. Porque aqui a gente vai ter também, nesse axônio, componentes celulares antigos, né? Vesículas vazias. Então imagina assim, essa vesícula aqui, ela chegou aqui. Aí eu tive a liberação do neurotransmissor, o que acontece com a vesícula? Ela fica vazia, ela está aqui, só que ela está vazia. E aí, o que acontece? Essa vesícula precisa voltar lá para o meu corpo do neurônio para ela ser degradada por um lisossomo, por exemplo. E aí o lisossomo vai, degrada essa vesícula para que depois eu tenha daí a produção de outra. Então esse transporte retrógrado que acontece através do axônio, ele vai funcionar para fazer a reciclagem das vesículas, por exemplo, reciclagem de componentes celulares, eliminação de componentes celulares antigos, tá? Enfim, dentre outros fatores aí. Então, isso é uma coisa interessante, né? Essa questão do transporte axonal. E aí, continuando, a gente tem aqui esses quadradinhos azuis, né? O que são esses quadradinhos azuis? Esses quadradinhos azuis nada mais são do que a bainha de mielina. Então, a bainha de mielina, ela vai ser formada por diferentes células, né, no sistema nervoso central e periférico. Então, no sistema nervoso central, ela vai ser formada pelos oligodendrócitos, um tipo de célula da glia específica, chamada de oligodendrócito. E lá no nosso sistema nervoso periférico, ela vai ser formada pelas células que a gente chama de células de Schwann. Mas, basicamente, qual que é a função dessa bainha de mielina? A bainha de mielina ela é formada por tecido adiposo, né? Ela é lipídica, então ela aumenta a velocidade de transmissão do impulso. Ela vai aumentar a velocidade do impulso. Outra coisa que ela faz também é funcionar como isolante. Por quê? Imagina que o neurônio é como se fosse um fio elétrico, né? Um fio de cobre, né? E ele transporta impulso elétrico. Se um fio de cobre encosta no outro, o que acontece? A gente tem um curto-circuito. E aí, com o neurônio, a gente tem a mesma coisa. Então, por isso que lá a gente tem os oligodendrócitos, né? Os oligodendrócitos, eles recobrem o neurônio inteiro. Eles não deixam muitos espaços, justamente para funcionar como um fio isolante. Então, se um neurônio encostar no outro, se um axônio de neurônio encostar com o outro, a gente não tem esse curto, tem o oligodendrócito ali, a bainha de mielina, funcionando como isolante térmico, que é um isolante elétrico ali, que é uma das funções desses lipídios. Tá? Então, de modo bem geral. E aí a gente tem o terminal axônico, ou terminal axonal, botão terminal, enfim. Que é onde a gente vai ter a liberação dos neurotransmissores, ou a liberação das vesículas. E aí a gente estuda lá na fisiologia celular, o que acontece? Aqui a gente tem as vesículas lá, né? E aí a gente tem, por exemplo, a entrada de cálcio através dos canais de cálcio. O cálcio se liga a proteínas nessas vesículas e faz com que elas sejam liberadas ali. E aí a gente tem os neurotransmissores sendo liberados na fenda sináptica. Todo aquele processo ali, beleza? Mas basicamente essas são as principais estruturas aí desse neurônio. Só que a gente não tem só esse neurônio, a gente tem outros neurônios. Então a gente tem alguns tipos diferentes de neurônios. E o formato deles tem uma relação com o lugar que eles estão e também com a função deles. Então a gente tem, por exemplo, os neurônios sensoriais. E a gente tem duas classes de neurônios sensoriais. A gente tem uma que a gente chama de bipolar, né? Então esse neurôniozinho bipolar, que é a bainha de mielina. E a gente tem os neurônios que a gente chama de pseudopolares. Os pseudopolares. Então esses neurônios, o bipolar e o pseudopolar, o bipolar ele vai ter dois axônios que vão em duas direções diferentes. Enquanto o pseudopolar ele vai ter um axônio só e ele vai ter um dendrito que é meio grudado ali no corpo e no axônio. Tá?
Isso não são coisas que a gente precisa gravar, né? Só para a gente entender, mais de curiosidade. Mas basicamente esses neurônios sensoriais, eles são os neurônios que vão transmitir a informação, né? Que vão atuar como sensores. Então eles vão transmitir a informação lá da periferia para a minha medula, por exemplo, meu sistema nervoso central. Então eles são muito importantes. E aí a gente tem diferentes tipos de fibras sensoriais. Né? A gente tem, por exemplo, neurônios sensoriais de tato, de pressão, térmicos, dentre vários outros. A gente tem os nociceptores. Né? A gente tem, por exemplo, que esses neurônios aqui, eles têm bainha de mielina. Os neurônios sensoriais, eles têm bainha de mielina. Já os nociceptores, que são aqueles neurônios mais específicos da dor, eles não têm bainha de mielina. São aquelas fibras do tipo C, tipo alfa-gama. A gente não vai entrar nelas agora. E aí a gente tem também os interneurônios. Então, a gente falou dos neurônios sensoriais, a gente tem os interneurônios. Esses interneurônios são neurônios específicos do sistema nervoso central. Então, eles são encontrados apenas no sistema nervoso central, na medula e lá no nosso encéfalo. Esses interneurônios, eles são multipolares. Então, imagina que é um neurônio assim. Então, ele vai ter várias ramificações, vários dendritos ali. E qual que é a importância disso? É que ele consegue justamente se comunicar com vários outros neurônios. Então ele tem uma boa comunicação, ele cria várias conexões. Isso é importante no sistema nervoso central para a criação daquelas redes. Então eu tenho um neurônio aqui, que vai se conecta com outro aqui, aí ele vai se conecta com outro, aí ele se conecta com outro, e a gente tem a criação de várias sinapses. E aí todos esses neurônios conectados aqui um com o outro, através dessas sinapses, eles formam uma rede, beleza? E aí a gente tem os neurônios eferentes, aquele neurônio que a gente viu lá. O neurônio eferente, ele vai ter daí o corpo, todos eles, tá? Tem corpo, tem, enfim, dendritos, axônio, tem as estruturas. Mas é esse neurônio mais clássico aí que a gente vê nas aulas de fisiologia, beleza? E aí, basicamente, esses são os principais tipos de neurônio. Agora que a gente já viu todas as estruturas do neurônio e os tipos de neurônio, vamos falar um pouquinho sobre a sinapse. Então, o que é essa sinapse? Como que ela ocorre? Tem mais de um tipo? Vamos lá, quando a gente fala da sinapse neuronal, a gente tem dois tipos de sinapse. O primeiro tipo de sinapse é a sinapse elétrica. Como assim sinapse elétrica? A sinapse elétrica, ela é uma sinapse que ela tem como característica ser uma sinapse mais rápida e ela também é bidirecional. Por quê? Lembra que a gente tem as células que são vizinhas uma na outra. Então tem um neurônio que é vizinho de outro neurônio. E aí a gente tem entre esses neurônios aquelas junções que a gente chama de junções comunicantes. Essas junções comunicantes, elas permitem a passagem de íons, de substâncias, de impulso elétrico de um neurônio para o outro. Então aqui eu tenho, por exemplo, o neurônio pré e aqui eu tenho o neurônio pós. E aí esse neurônio aqui ele vai e ele manda um impulso lá para o outro neurônio. Ou eu posso ter o contrário, eu posso ter esse neurônio aqui mandando um impulso para aquele outro neurônio, através dessas junções comunicantes. Tá? Então tem o sentido bidirecional. Então a sinapse elétrica vai ocorrer entre células vizinhas, neurônios vizinhos, através das junções comunicantes. E a gente tem aquela sinapse que é mais conhecida, que é a mais comum no sistema nervoso central, que é a sinapse química. Não só no central, como também periférico, no sistema nervoso de modo geral. E aí na sinapse química a gente vai ter um neurônio pré-sináptico e a gente tem um neurônio, que eu vou fazer de outra cor, para muito perto. A gente tem um neurônio pós-sináptico, certo? Lembrando que a sinapse ela não vai ocorrer só lá no botão terminal ou entre os dendritos. Eu posso ter uma sinapse ocorrendo entre dois botões terminais,
eu posso ter uma sinapse ocorrendo entre os dendritos ali, o corpo de um neurônio e um botão terminal. Eu posso ter sinapse ocorrendo entre dendritos, entre dois corpos, né? Enfim, eu posso ter uma sinapse ocorrendo entre um dendrito e um axônio de neurônio. Tá? Então a sinapse ela vai ocorrer em qualquer parte do neurônio, beleza? Isso aqui a gente coloca para ficar mais fácil de entender, para ficar mais didático. E nessa sinapse química, eu tenho aqui o meu neurônio pré-sináptico, que tem as vesículas cheias de neurotransmissores, hormônios ou neuromoduladores, enfim. E aí a gente tem lá a entrada de cálcio, e aí a gente vai ter a liberação dessas vesículas, cheias de neurotransmissores, por um processo de exocitose. O que vai acontecer? A gente vai ter essa vesícula se fundindo à membrana e liberando esses neurotransmissores num espaço que a gente chama de fenda sináptica. E aí, na fenda sináptica, esses neurotransmissores vão ser liberados e aí eles vão se ligar a receptores lá naquele neurônio pós-sináptico, diversos tipos de receptores. E aí, quando esses neurotransmissores se ligam a esse receptor, a gente vai ter vários eventos ocorrendo dentro da célula. Então, lembra que isso aqui é um receptor. E aí a gente vai ter vários eventos aí ocorrendo nesse neurônio pós-sináptico. Então, a gente pode ter, por exemplo, a abertura de canais iônicos, né? Sei lá, um canal de sódio. A gente pode ter ativação de um AMP cíclico, né? De proteína quinase, vias ali, enfim, cascatas, diversas coisas ocorrendo nesse neurônio pós-sináptico. Tá? E aí, depois que esse neurotransmissor se liga, a gente também não pode esquecer que ele precisa ser removido. Né? E aí a gente vai ter mecanismos de remoção também, que são vários. Então a gente tem, por exemplo, eles podem ser captados de volta, né? Então esses neurotransmissores aqui, que estavam lá na fenda sináptica, eles vão ser captados de volta por transportadores que vão mandar eles de novo lá para o corpo do neurônio, onde eles vão ser degradados ou serem utilizados novamente, né? Serem colocados dentro de outras vesículas para serem reutilizados. Ou a gente pode ter aqui também enzimas específicas que vão fazer a degradação desses neurotransmissores para tirarem eles da fenda sináptica. Por quê? Se esses neurotransmissores ficam aqui, eles ficam se ligando a esse receptor. Né? E em alguns casos não é isso que a gente quer. Beleza? Então, basicamente, é isso que é uma sinapse. E aí as sinapses, elas podem ser feitas, né? Elas são feitas quando a gente tem uma reação química ali, ou elétrica ocorrendo entre os neurônios. Elas podem ser feitas ou desfeitas. Então a gente tem aqui um efeito na sinapse que a gente chama de usa ou perca. Né? Então ao longo da vida a gente tem várias sinapses que são feitas, né? A gente tem várias conexões, então a gente sempre lembra lá, tem várias conexões sendo feitas com diferentes neurônios ali, certo? Então a gente tem sinapses ali que são feitas, só que ao longo da vida algumas sinapses elas vão sendo perdidas. E aí a gente pode ter também a formação de outras sinapses. Né? Então o nosso sistema nervoso ele é muito plástico, ele consegue se modificar muito. Beleza? Então quando a gente pensa no processo de aprendizagem, por exemplo, né? Quando eu estou aprendendo uma coisa nova, o que acontece? Eu começo a aumentar as minhas ramificações dendríticas lá, né? Lembra? Meus espinhos dendríticos. Além disso, eu começo a fazer mais sinapses com outros neurônios. Eu começo a me conectar com outras redes neuronais. E aí eu começo a consolidar aquele novo item que eu aprendi. E aí se eu penso, por exemplo, né, numa pessoa já idosa que tem uma doença degenerativa, o que acontece? Uma pessoa que tem uma doença degenerativa, ela começa a perder essas conexões, começa a perder essas sinapses, começa a perder esses neurônios, vai criando, né, vai perdendo essas conexões e vai esquecendo as coisas, por exemplo. Certo? Então, de modo geral, é isso que acontece. Bom, e é isso por esse vídeo, né? Então a gente falou sobre a sinapse, a gente falou sobre os tipos de neurônio e as estruturas do neurônio, introduziu o sistema nervoso central e a maneira com que o sistema nervoso central, com que o nosso sistema nervoso, se organiza, né?
E aí no próximo vídeo a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre as células da glia, que são aquelas células que vão dar todo o suporte ali para o nosso neurônio lá no nosso sistema nervoso. Beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo.